Oi, terceiro, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula sobre gás ideal. Vamos lembrar de transformações gasosas, quais são as variáveis de um gás, o que precisa para um gás ser considerado ideal, o que ele precisa para acontecer algum tipo de transformação, desde que não seja isotérmica, isobárica ou isovolumétrica. Então, nessa aula, nós vamos ver quais são os comportamentos que um gás adquire quando ele é ideal, ok? Vamos lá? Vamos começar. Então, essa aula é destinada aos alunos da terceira série de ensino médio do Colégio Conquista e nós vamos começar a respeito e falar um pouquinho sobre o gás ideal. Quando que um gás é considerado ideal? Qual é o volume que ele tem que ocupar? Qual é o valor da pressão? E o que é o K, que é o valor da constante do gás ideal, ok? Então, onde que essa aula está? Na página 109 da apostila, o livro-texto, o conteúdo, está na página 121 e 122. A aula 11 e a aula 12, o tema, a equação do gás ideal, apostila 2, setor A. Ok, pessoal? Então, vamos começar. Quando que eu tenho um gás ideal? Bom, vamos pensar um pouquinho sobre as variáveis de um gás. O que altera, o que não altera. Bom, se eu tenho um gás, todo mundo sabe que o gás ele não tem nem forma nem volume definido, ou seja, o volume dele pode tanto se expandir como se contrair, a pressão dele pode aumentar ou diminuir, e isso graças ao aumento ou a diminuição da temperatura. Por quê? Porque quando você não tem forma e volume definido, quando você altera alguma dessas grandezas, todas as outras vão se alterar. Vamos pensar em um recipiente fechado. E o gás, vai acontecer o que com aquele gás? Se ele for aquecido, o que vai acontecer com as moléculas? Elas vão querer se expandir. Então, as principais características de um gás ideal, ele vai ser considerado ideal quando ele ocupar o valor do volume de 22,4 litros, a pressão de 1 atm e a temperatura igual a 273. Então, volume, sempre a unidade de medida é em litro, a pressão, ela pode ser tanto em atm como em milímetros de mercúrio. Isso quem vai definir é o R, que é a constante do gás. E a temperatura, quando ela atingir o zero absoluto, que é de 0 graus Celsius, que transformando em Kelvin dá 273. Então, se no caso o gás ele adquirir essas características, ele é classificado como o gás ideal, ok? Então, vamos lá. E como que eu faço para calcular a equação do gás ideal? Então, sempre que a gente fala a respeito de equação, eu vou ter algumas grandezas, que são pressão, volume, número de mols, a constante do gás e a temperatura. Então, se eu estou relacionando essa grandeza com essas incógnitas, nós temos que saber o que significa cada incógnita. O que é P? P é de pressão final. O que é o V? V é de volume final. O que é o M? M é o número de mols do gás. E como que eu faço para encontrar o número de mols de um gás? O número de mols nada mais é do que a massa em gramas dividido pela massa molar. Por que eu estou explicando isso na definição? Porque tem exercícios que ele não fornece o número de mols. E aí nós temos que encontrar primeiramente o número de mols para depois encontrar a grandeza que o exercício está pedindo. E aí eu tenho quem? Eu tenho a temperatura, que é representado por T, e sabemos que a temperatura sempre tem que estar em Kelvin, e para transformar temperatura
eu tenho que pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273. E, por último, a constante universal dos gases ideais. Eu quero explicar um pouquinho essa constante porque ela possui dois valores. Quais são esses valores? Eu tenho o valor do R quando a minha pressão for em atm e eu tenho o valor do R quando a minha pressão for de mmHg. Então, dependendo do valor da pressão, da unidade de medida que fornecer a pressão, eu vou utilizar um valor de R. Se a minha pressão estiver em atm, o meu R vai ser igual a 0,082. Agora, se a minha pressão estiver em mmHg, o meu R será igual a 62,3, ok? Então, para a gente calcular o gás ideal, pressão, volume, número de mols e temperatura, nós utilizamos essa expressão, o PV-nRT. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo. Olha lá, esse exemplo. Nesse exemplo, está falando que ele tem um botijão de gás propano, que ele tem um volume interno igual a 41 litros. E ele contém quantos mols? 10 mols de gás a 27 graus Celsius. Então, quais são as informações que ele dá nesse exercício? Bom, ele dá volume, ele dá número de mols e ele dá a temperatura. O meu volume, ele já está em litros, então eu não preciso converter. Quando ele fala aqui a respeito de 10 mols, ele está relacionado ao N. Então, o meu N, nesse caso, é igual a 10. E a minha temperatura igual a 27 graus Celsius. Bom, então eu tenho V, eu tenho o N e a minha temperatura que está com 27 graus Celsius, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter essa temperatura em Kelvin. Como que eu vou converter essa temperatura em Kelvin? Eu vou somar com 273. O que ele pergunta? Admitindo que o gás tenha que comportamento ideal. Se o gás tem comportamento ideal, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a fórmula do PV-nRT. Aí o que ele pergunta? Qual será a pressão dentro do botijão? Então, separei os dados aqui, ó. O que tem nos dados? A pressão é o que eu vou achar. O volume, 41 litros. O número de mols, 10 mols. E a temperatura, que eu vou converter, 27 mais 273, que dá 300 Kelvin. Bom, o detalhe, o R que eu vou utilizar vai ser o R em mmHg ou vai ser o R em atm? Bom, se o exercício ele está perguntando a respeito de pressão, ele quer saber o valor da pressão, o valor da pressão que eu utilizo é em atm. Se a unidade de medida que eu utilizo é em atm, eu não posso utilizar o R de mmHg. É a mesma coisa se no enunciado ele falasse que a minha pressão seria em mmHg e eu utilizasse o R 0,082. Então, nesse caso, como ele está perguntando a respeito do valor da pressão, eu vou calcular o valor da pressão em atm. Se eu vou utilizar o valor da pressão em atm, o que eu vou fazer? Vou usar o R como sendo 0,082, ok? Então, aqui, peguei a fórmula do PV-nRT e vou substituir os valores. Quais são os valores? O P eu vou achar. O volume é 41. O meu N, que é o número de mols, é 10. O meu R, que é a constante, 0,082. E a minha temperatura já convertida, que é 300. Então, vou multiplicar aqui, ó, 10 vezes 0,082, que multiplica 300, e o resultado eu vou dividir por 41. Por que eu vou dividir por 41? Porque o 41 estava aqui multiplicando.
Quando ele vem para o lado oposto, eu faço a operação contrária, que é dividindo. Então, quando eu multiplico 10 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 41, eu vou chegar que o valor da pressão será igual a 6 atm. Ok, pessoal? Dúvidas? Não, é muito fácil, é só você saber, né? Interpretar os exercícios, ver quais são os valores que ele está fornecendo, o que ele está pedindo e jogar na fórmula. Não pode confundir sobre o tipo de transformação, isotérmica, isobárica e isovolumétrica. É outra coisa isso daqui, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão ler as páginas 121, 122 do livro texto e vão responder as questões que estão na página 109 e 110. O primeiro exercício eu já resolvi, que é em forma de exemplo. E vocês vão resolver do segundo até o exercício 5. Se tiver dúvidas, encaminhe, tá? Para dúvidas terceiro médio, conquistaanglo.com.br, tá? Então, boa sorte. Qualquer coisa, só mandar, né, pra gente que a gente responde. Só vou pedir um favor. Quando vocês forem colocar, se tiver dúvidas, no e-mail, coloca que a dúvida é destinada para a professora de Química, senão os professores vão olhar para ver se a dúvida é para ele ou se não é. Tá bom, pessoal? Então, boa sorte para vocês e na próxima videoaula eu vou corrigir os exercícios, tá bom? Tchau, pessoal, tudo de bom.